Será que somos pessoas verdadeiramente arrependidas? Se nos arrependemos de verdade, irmãos, a nossa mente e os nossos corações foram transformados e somos novas criaturas. E quando nós pecamos, nós nos arrependemos. E tem mais uma coisa. Sinceramente, eu tenho dúvidas a respeito de pessoas que dizem que já se arrependeram, mas quando peca, não pede perdão aos ofendidos. Eu quero aqui contar um pequeno testemunho pessoal. Certa vez eu achei que tinha cometido pecado contra uma pessoa. E eu cheguei ao pastor e disse: pastor, eu fiz isso aqui e o senhor acha que isso é errado ou não? Ele disse assim, Salomão. Ele disse: o que é que eu tenho que fazer? Eu perguntei: o que é que eu tenho que fazer? Ele disse: você sabe o que é que você tem que fazer toda vez que você ofender a uma pessoa? Se você se arrepender, você deve ir até essa pessoa e deve pedir perdão pelo que você fez. Ele disse assim: não seja genérico. Diga o que você fez e peça perdão. Então, todas as vezes que nós pecarmos e nós tivermos ciência disso, nós devemos ir até a pessoa e pedir perdão. Segundo, a mensagem do reino de Deus é uma mensagem que salva pecadores. Isso está do verso 4 ao verso de número 6. E aqui eu quero enfatizar, mostrar que João Batista é o Elias do Novo Testamento. E Mateus faz questão de deixar isso claro pelo paralelo que ele vai fazendo da vida dos dois. Por exemplo, Elias ungiu Eliseu no Jordão. João Batista também batizou Jesus no Jordão. Elias foi perseguido por uma mulher, a qual nós já falamos, Jezabel. Também João Batista foi perseguido por uma mulher chamada Herodias. Então, em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, vem uma mensagem da parte de Deus avisando que enviaria o profeta Elias antes que o grande e terrível dia do Senhor chegasse. E ele diz que o profeta Elias iria converter muitos pais aos filhos e muitos filhos aos pais, e é justamente isso o que João Batista está cumprindo aqui no seu ministério ali no Jordão. Alguns espíritas dizem que João Batista é a encarnação de Elias, mas não é. Não é. João Batista, na verdade, e simplesmente, ele veio no poder e no espírito de Elias, na autoridade, na forma de ser usado, na forma de bater de frente com o sistema, e não uma reencarnação. Agora, o que nós devemos olhar para o texto e perguntarmos é: o que impactava as multidões? Será que era a comida de João Batista? Será que eram suas vestimentas, que eram típicas de profeta? Será que era o lugar onde ele pregava, que era no deserto, um lugar árido, quente? De forma nenhuma. O que impactavam as pessoas vendo a vida de João Batista era simplesmente a sua mensagem que conclamava todos os habitantes de Israel ao arrependimento. Eles estavam atraídos pelo conteúdo da mensagem de João Batista. Ao passo que as multidões começaram a olhar para o templo, para os aparatos religiosos, para os cultos, o calendário judaico e as demais coisas do judaísmo, e eles estavam vendo que tudo aquilo ali era em vão, e quem tinha razão era João Batista. Todos aqueles jejuns, todas aquelas orações, todos aqueles sacrifícios que eram feitos no templo, as pessoas estavam começando a olhar e comparar com a mensagem de João, e elas estavam mais pendidas à mensagem de João do que todo aquele aparato religioso.
ao ponto das pessoas estarem tão impactadas que alguns historiadores diziam e dizem que João Batista só batizava alguém se ele confessasse seus pecados publicamente. E o texto vai dizer que as pessoas confessavam os seus pecados e ali eram batizadas por João Batista, confessando os seus pecados, porque tinham ouvido a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, ela salva pecadores. Terceiro, se você quer ver uma pessoa salva, se você quer ver um avivamento, esqueça qualquer coisa, qualquer pregação, a não ser arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Foi essa mensagem que João Batista pregou e surtiu efeito. Foi essa mensagem que Jesus pregou e surtiu efeito. Foi essa mensagem que os apóstolos pregaram em Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5 e Atos 6. Era essa a mensagem. Arrependei-vos. É lógico que isso aqui é um resumo do que eles pregavam. Eles pregavam muito mais. Mas o arrependimento é um resumo bastante claro para o que as pessoas deveriam fazer. Arrependei-vos, mudai as mentes, os corações, se voltem. Quarta coisa que aprendemos, as pregações que estão divorciadas do arrependimento e da fé, apenas é um entretenimento para as pessoas. E as pessoas que vêm à igreja e se convertem por uma pregação que está divorciada da fé e do arrependimento, domingo após domingo, elas vão procurar entretenimento. E o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, quando aquele entretenimento não tiver mais graça para ela, não satisfizer mais ela vai sair ou ela vai dar trabalho. Porque a única mensagem que salva é a mensagem que chama o pecador ao arrependimento.